Oi, caso não me conheça, eu sou a Isabela e hoje eu vim conversar com vocês sobre os 5 livros que eu li no mês de abril, né? Eu tô gravando isso dia 30 de abril, então oficialmente não temos mais nenhuma leitura finalizada esse mês, apesar de eu ter começado uma hoje. Mas vamos falar sobre eles, porque foi um mês que eu não esperava que eu fosse ler tanto quanto eu li, porque assim, gente, era o mês do meu aniversário. Então, pra mim, meu aniversário começa dia 1º de abril, vai até dia 30. Então, quer dizer, vai até ontem, porque hoje é o dia da minha amiga. Então eu deixo um diazinho de abril ali liberado pra ela. Mas na minha cabeça, tipo, eu ia ler bem menos, porque, enfim, comemorações, tudo mais, me dá o luxo de às vezes não querer ler. Mas acabou que eu li bastante, assim. Tudo bem que tem 2 livros agora que eu estou lendo eles ainda. Mas assim, foi o mês que eu consegui ler muito. Então vamos falar logo desses livros pra eu não ficar enrolando aqui vocês. A primeira leitura desse mês foi Lady Killer's Profile. Esse livro aqui, não sei se vocês conhecem o livro Lady Killers, que conta a história de várias assassinas em série. Eu até falar que tá aqui, mas eu percebi que aqui é o lado que não aparecem nos livros do vídeo. O livro Lady Killers normal vai falar sobre várias assassinas em série ao longo da história, porque você tem muito essa ideia de que mulheres não são psicopatas, não são sociopatas, não são assassinas em série e são características restritas ao homem, e isso é mentira. A única coisa é que esses traços costumam se manifestar de formas diferentes em mulheres. Então Lady Killers tem essa história e uma das personagens, né, não bem personagem, né, porque foi uma pessoa que realmente existiu, mas foi o melhor termo que eu consegui pra falar disso. Uma das personagens, que é a Mary Ann Cotton, ela aparece em Lady Killers e esse aqui é um livro só sobre a história dela. Então o nome do livro, que essa edição maravilhosa está aqui atrás, né, Mary Ann Cotton, Lady Killers Profile, vai acompanhar sobre a vida dela, até a vida adulta dela ali. E assim, gente, foi um livro que eu tava com expectativas bem altas, porque eu amei o Lady Killers normal. E nesse daqui eu vou dizer pra vocês que, apesar de ter gostado, não foi lá aquelas coisas pra mim. Eu acho que a culpa também foi minha, de esperar muita coisa de uma biografia de uma pessoa que existiu há trocentos mil anos atrás. Mas eu não sei explicar, tipo, eu tava esperando mais. Não foi uma leitura que me engatou, sabe? Que eu lia e pensava, meu Deus, tô louca pra ler de novo esse livro. Tipo, eu lia e ficava de boa, não tinha essa coisa de ficar pensando e ficar ansiosa pra ler o resto. Então acho que só não funciona pra mim, mas é uma boa narrativa. Inclusive, a edição é da Dark Side esse livro, né? Então a edição dele é muito linda, é muito maravilhosa, tipo, muito bem cuidada, assim. E apesar dos apesares, é uma boa leitura. Depois de Lady Killers veio um livro que eu demorei pra ler ele, que tá me arrastando, que foi Beleza Perversa. E assim, o que falar desse livro, né? O vídeo que eu postei semana passada aqui no canal, eu falava sobre essa trilogia, que na verdade é uma trilogia, né? Mas no Brasil só tem os 3 primeiros livros dessa saga de 8 livros, que pelo visto é um esquema pirâmide, que é da saga Dark Olympus, que ficou bem conhecida porque o primeiro livro, Deus de Neon, deu uma viralizada no TikTok. Mas é uma releitura da mitologia grega, e nesse livro a gente tem sobre a Helena de Troia, o Aquiles e o Patroclo. Então, eles estão numa disputa ali pra assumir o posto de Ares. Não vou me entender muito sobre o universo em si, porque eu já dei uma explicada no meu último vídeo. Então, se tu quiser assistir, corre ali pra ver. Não gostei, basicamente. Eu até gostei do primeiro livro, gostei do segundo, que foi livros assim que eu peguei em momentos que eu queria ler mais, tava tipo em ressaca literária. Então eu precisava de uma leitura fluida. Só que esse terceiro eu achei tudo igual, tipo, é a mesma fórmula, só que com personagens que têm alguns tracinhos diferentes. Muitas coisas, tipo, questões políticas desse universo, eu continuo não entendendo. E foi bem difícil de terminar esse livro, de ler ele. Foi complicado. Ninguém ali, nenhum personagem me cativou. Isso foi uma coisa que eu falei em outro vídeo, eu vou falar de novo, mas que essa saga tinha todo o potencial do mundo pra ser uma saga muito legal, ser uma releitura mitologia grega, mas assim para um público adulto, porque quando a gente pensa em releitura de mitologia grega, não tem a mente Percy Jackson, que é a mais famosa e é pro público infanto-juvenil. E a mitologia grega tem várias coisas que não dá pra contar pra esse público infanto-juvenil, que eu acho que poderiam, tipo, ser revividas em uma releitura, só que para um público jovem adulto. Mas não, tipo, simplesmente pegou todo o potencial, todas as histórias da mitologia grega e jogou fora e ficou só com a putaria. O que não é um problema, só que tinha tanto pra expandir, porque tem tantas questões confusas nesse universo, que no terceiro livro eu continuava confusa. Então foi uma péssima leitura experiência. Eu queria ler toda a saga, até porque o quinto livro fala de Afrodite e Hefesto, e eu queria muito chegar nesse livro, mas não vai dar. Simplesmente não dá. Então depois dessa leitura tenebrosa, eu peguei um livro de não ficção,
também, né? Porque Lady Killers não era ficção. Inclusive, eu tô lendo muita não ficção esse mês, né? Mas enfim. E foi Extraordinários, esse livro, que é lindíssimo. Ficou até um pouco de receio de, tipo, numa luz artificial não dá pra enxergar muito bem, mas também com luz natural. Nesse livro, as autoras, elas contam sobre várias mulheres que, ao longo da história do Brasil, fizeram parte de movimentos importantes, têm grande importância em marcos históricos e mudanças, que muitas delas recebem pouco reconhecimento e a gente não conhece essas mulheres. Tem algumas bem famosas, por exemplo, a Anitta Garibaldi, tem a Marta também, né, Marta do futebol aqui, mas muitas eu não conhecia, fiquei muito feliz, teve algumas que ficou muito na minha cabeça as histórias delas. A maioria das mulheres retratadas aqui, elas já faleceram, porque foram coisas que aconteceram anos atrás. Isso é um ponto, assim, eu senti falta de algumas das mulheres que ajudaram a revolucionar, só que mais recentes, sabe? Que ainda estão vivas, porque tem pouquíssimas que ainda estão vivas. E das que estão, assim, que são mais contemporâneas, tem umas 3. Mas tirando isso, é uma leitura muito legal de se fazer. É muito interessante conhecer essas histórias. Tem até uma parte final, que é Abrasileiradas, que são mulheres que não são brasileiras, mas impactaram muito na cultura daqui. E as ilustrações desses livros são maravilhosas. Tipo, toda mulher vem com alguma ilustração. E é muito bonita a edição do livro em si. Inclusive, alguns trechos, por exemplo, vai falar sobre tal movimento, uma mulher indígena, vai falar sobre a tribo indígena, aparece esses quadradinhos, retângulos aqui, pra dar uma leve contextualizada. É muito bom esse livro, inclusive foi daqui que eu tirei ideia de um TikTok e de uns shorts aqui pro canal, porque vai falar sobre uma mulher que se envolveu num triângulo amoroso com um escritor brasileiro. E eu achei sensacional. Eu acho que esses livros são muito legais de serem lidos e, tipo, até de presente pra meninas que estão entrando na adolescência. Pô, nessa fase que a gente tem informação do nosso caráter, de quem a gente é, eu acho muito importante conhecer essas histórias. E dá que a pessoa se inspire e contribui também pra história do Brasil, né? Aí um dos livros que eu estou lendo agora, os próximos 2, são livros que eu não finalizei. O primeiro é Sob a Lua Crescente. Eu não sei se vocês estão me acompanhando no TikTok, espero que sim, mas todos os livros que eu tô aqui, menos um, tá? O próximo. Ou eu já tinha eles na minha estante, ou tenho eles na minha biblioteca do Kindle. Eu tô tentando, tipo, zerar esses livros, tipo, ler todos eles. Então, eu vou ficar um bom tempo sem comprar livro. Ou só pegar na biblioteca da faculdade. Então, esses 4 livros até agora são nesse sorteio. E Sob a Lua Crescente é um livro que tava na minha estante do Kindle, parado há muito tempo, era de fantasia. E eu amo fantasia, fazia muito tempo que eu não lia. E ele é nacional, o que me deixa mais feliz ainda. Mas em Sob a Lua Crescente vai acompanhar a história da Arabella, que o pessoal chama ela de Bella, então nós somos basicamente charás. Que ela tá prestes na rainha do reino dela, só que foi uma coisa que ela nunca desejou pra si. E nem era planejado, porque era pro irmão dela ser o rei. Só que o irmão dela acabou falecendo e ela teve que vai ter que assumir nesse posto. Ela tá prestes a se preparar, ao mesmo tempo que tem alguns problemas do reino acontecendo. E durante todo esse tempo de vida dela, ela se preparou para ser uma guerreira. Então, ela tá meio que entre esses dois mundos, de ser rainha, ser guerreira, e tem uma situação acontecendo, e ela tem um casamento arranjado com uma pessoa que ela já conhece, o cara que ela já conhece. Mas ela tem um casamento arranjado, então a gente acompanha essa história dela e tentando descobrir quem é que tá roubando a casa dos Nó. Mas eu tô gostando muito da leitura, ela foi muito fácil, tipo, eu pego pra ler e realmente vai. Meu único adendo é que no Kindle ele seleciona todo o e-book como se fosse um capítulo só. Então eu não consigo ver, tipo, quanto tempo falta de e-book. Eu vou terminar de gravar com o meu cachorro latindo no fundo, tá, gente? Normalmente eu pauso a gravação, só que eu tenho que sair daqui a pouco. O último livro dessa lista foi um livro que não tava nos meus planos de ler. Eu peguei na biblioteca da faculdade, que é Mídia, Poder e Contra-Poder. Eu tenho que devolver ele logo, porque eu só tenho direito a uma semana com ele. E eu tô lendo ele para um trabalho da faculdade, que eu vou fazer um artigo acadêmico. Talvez até faça vlog aqui pro canal, tipo, fazendo meu primeiro artigo acadêmico. Acabei de ter uma ideia. Eu não quero falar aqui sobre o que é o tema, porque eu sou a rainha de esperar pra todo mundo. Vou fazer isso, tal coisa, vou fazer assim, assim, assado. Aí todo mundo tá sabendo, todo mundo pilhado, eu vou lá e mudo de ideia. Então, vou guardar pra mim, vou fechar essa minha boca de sacola um pouco. E aí, basicamente, o que eu fiz pra descobrir esse livro foi usar o chat GPT de uma forma esperta. Gente, o ângulo mudou completamente, a luz também. Mas aí, quando os cachorros começaram a latir, os cachorros da vizinhança, então eu fechei minha janela, comecei a tampar na janela com ela aberta, pra gente conseguir ter um pouco aqui de privacidade. Mas, basicamente, eu botei no chat GPT a minha ideia de tema e falei quais são os artigos que eu posso pesquisar, tipo, onde é que eu posso achar as referências pra esse tema.
E ele me recomendou 4 livros, na verdade, só que um não tinha biblioteca, então eu peguei esses outros 3. Então é um livro curtinho, botei uns post-its aqui nele, bem no inicinho. Esse livro, eu comecei a ler ele hoje, na verdade, mas eu tenho que terminar logo. Bem no início de maio, eu tenho que estar devolvendo ele, dia 5. Então eu tenho que ler. E eu tô lendo ele basicamente pra encontrar referências de que usar. É uma ideia também, tipo, fazer um estudo de caso, basicamente. E o que eu tô achando muito interessante é que a pessoa que usou antes de mim, né? Acredito que seja a pessoa que doou, ela fez várias marcações no livro. E isso é muito legal, porque eu sinto que facilita a minha vida, tipo, ao invés de eu ficar, nossa, será que isso é interessante ou não? Uma pessoa já falou assim, isso aqui é interessante. Eu vou lá e boto um post-it nas mais interessantes. Mas tô gostando das 5 primeiras páginas, que foi o que eu li até agora deste livro. Enfim, gente, esses foram os 3 livros físicos e os outros 2 e-books que eu li este mês. Tô muito feliz! Como eu falei, não espero que fosse ler tanto este mês. Mas enfim, gente, um beijo. Tchau!